Esquema contra o Mengão. Apesar da vitória no clássico contra o Botafogo, clube rubro-negro reclamou muito da arbitragem. Absurdo! Áudio do VAR comprovou o pênalti em Luiz Araújo, que não foi marcado pelo árbitro de campo. Felipe Luiz evita cravar Pedro no time titular e fica irritado na coletiva. Atacante Pedro manda recado para o técnico após comandar vitória diante do Botafogo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família, principalmente a galera que tá feliz aí depois da vitória de ontem sobre o Botachoro. Botafogo é bairro. Botafogo é bairro. E ninguém cala esse chororô. Bom, antes de falar desse jogo, bastidores, notícias, coletiva, o desabafo, o recado que o Pedro mandou na lata do técnico Felipe Luiz, a reclamação do Boto, o esquema comprovado, o escândalo da arbitragem. Eu quero dizer que amanhã tem R$1 milhão no Pix do Milhão e dá tempo de você participar. Você, inclusive, pega lá promoções no site do Pix do Milhão, clicando no link que está aqui no comentário fixado, na descrição, ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Depois não diz que eu não avisei, hein? R$1 milhão toda sexta-feira. Adquira agora seus e-books, clicando no link no comentário, na descrição e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Aproveita que hoje o site está em promoção, é o Pix do Milhão e amanhã tem R$1 milhão. Olha, gente, o Felipe Luiz comemorou e muito a vitória de ontem. Aliás, foi uma vitória convincente, né? Pedro fez o primeiro com assistência do Arrascaeta, depois o Pedro deu assistência para o Luiz Araújo e depois o Carrascal, que entrou no segundo tempo, cruzou na medida e deu assistência para o Plata, que também entrou no segundo tempo para fechar o caixão do Alvinegro. 3-0 Flamengo e não tem essa de chororô. Aliás, foi muita reclamação por parte do Mengão em relação à arbitragem. Eu falo muito aqui nos meus vídeos o seguinte: quando o time perde e reclama da arbitragem é uma coisa. Agora, quando o time vence um placar até elástico, 3-0, vence de forma convincente, reclamar da arbitragem é outra coisa, totalmente diferente, porque não tem aquilo, só reclama quando perde, não. Quando ganha também, porque o pênalti existiu, houve um pisão, né, no pé do Luiz Araújo dentro da área. Já a gente vai falar desse escândalo da arbitragem, porque teve um áudio do VAR que comprovou a penalidade. Segura aí. O Felipe Luiz concedeu a coletiva após o jogo e falou sobre a partida e disse: é verdade que o jogo começou estranho. Não tínhamos uma certeza clara de como o Botafogo viria ou iria se comportar nesse jogo. Os jogadores até entenderam, né? Os espaços e movimentos, tiveram os primeiros minutos com dúvida. E tem a adaptação da velocidade da bola no gramado sintético. Os domínios são detalhes finos e pequenos que acabam perdendo o controle da bola. A partir do momento que entenderam como jogar e onde estavam os espaços, o time foi se assentando melhor, se concentrando, começaram a se associar de forma que conseguiam progredir as jogadas. Acabamos chegando com mais facilidade na área do Botafogo, que não é fácil. É difícil ganhar aqui, ainda mais por 3 gols. Temos que dar valor à nossa grande vitória. Achei que o primeiro tempo do Flamengo foi bem ali, sabe, aquém, e o segundo tempo o Flamengo foi para o intervalo vencendo por 1-0, o gol do Pedro, e o segundo tempo o Flamengo se soltou mais, melhorou. O segundo tempo foi melhor do que o primeiro, principalmente depois do segundo gol do Luiz Araújo. Aí o Botafogo desandou mesmo, né? E a entrada do Pulgar, hein? Como joga o chileno Eric Pulgar, segurança, marcação, passe, velocidade, posicionamento, é o dono ali do meio campo, o Pulgar, e olha que não está ainda 100%, hein? Vai adquirir o ritmo, ficou aí 3 meses afastado.
Bom, o Felipe elogiou o Pedro, que abriu o placar e deu assistência para o segundo gol. O Pedro ontem completou 300 jogos com o manto, com a camisa do Flamengo, mas o Felipe preferiu não cravar o Pedro o centroavante titular e disse que o campo fala. Palavras do Felipe. O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. Hoje ele fez pela equipe, ajudou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamento, está muito bem, o campo fala, está em um grande momento, e esse Pedro é o que todos queremos. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Na saída de campo, o Pedro fez um desabafo, admitiu que falta sequência, né? E que essa falta de sequência atrapalha a confiança e também o rendimento. Inclusive eu tenho aqui até a declaração do Pedro. Ele deu em entrevista à ESPN uma noite perfeita com vitória, principalmente com gol, com assistência, completando 300 jogos com a camisa do Flamengo, sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça. É um sonho que eu realizo a cada dia vestindo essa camisa. Poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros também por todo o esforço. Toda a equipe jogou um bom futebol hoje e saímos vitoriosos. E aí aqui o recado que o Pedro manda para o Felipe Luiz, né? Que ele fica insatisfeito com a falta de sequência, que isso atrapalha a confiança e também o ritmo, né? É preciso manter o ritmo aí de jogo. E diz isso aqui, ó. Com certeza é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrando em um jogo e ficando fora no outro, às vezes acaba tirando a sequência e a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual. Manter a cabeça boa e aproveitar as chances que tem, independente de serem 10 ou 15 minutos. É claro que todo jogador que quer jogar, eu principalmente como atacante quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por ter começado jogando, por ter feito gol, espero que seja assim até o final da temporada. Eu gostaria muito que, agora é opinião, tá? Que o Felipe deixasse o Pedro no time titular. O Pedro é muito importante para o time, é um jogador com características únicas, é goleador, né? Depois que o Felipe tirou o Pedro do time, caiu muito o rendimento do ataque, o número de gols, o Flamengo entrou numa seca de gols, e agora o Pedro está mostrando aí, né, o que a gente já sabe. Ele é artilheiro, ele é decisivo, com um toque na bola ele resolve, é um atacante mais móvel, participa das jogadas, como o Felipe mesmo disse, aí vem treinando muito bem, e participou de 2 gols ontem, né? Fez o primeiro com assistência do Arrascaeta e deu assistência para o Luiz Araújo. Então é importante, Felipe, fazer o feijão com arroz, não inventar, não colocar jogador que não tem vício, não tem cacuete de gol lá na frente. Tem que deixar quem entende do negócio, do riscado, né? E o Pedro sabe das coisas, né? Sobre essa declaração do Pedro, o Felipe disse entender a declaração do atacante, mas ressaltou que não há vaga cativa na equipe para nenhum dos atletas, mesmo que sejam os mais vencedores do elenco. O Felipe disse: claro que o jogador com sequência de jogos rende melhor e vai adquirindo confiança nele mesmo. Eu falei para todos eles no começo do ano que nenhum deles tinha lugar garantido no time titular. Nem o Arrascaeta, que ficou no banco na Supercopa, nem o Pedro, nem o Bruno Henrique. O campo deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e piores. Eu que tenho que decidir. Eu também tenho fases melhores e piores, mas sempre pensando o que é o melhor para a equipe, acima de qualquer interesse pessoal meu e dos jogadores, colocando sempre o Flamengo à frente e todos saímos vencendo. Sobre a manutenção no ataque, Felipe concluiu dizendo: vocês falam muito do Bruno Henrique como se ele não soubesse fazer gol e não tivesse números no Flamengo. Para mim, o mais importante é a equipe. Se eu acho que um determinado jogo tem que jogar o Bruno e não o Pedro, ou os dois e não o Arrasca, eu vou tomar essa decisão. Vocês estão livres para criticar e o treinador da forma que quiserem. Ganhando ou perdendo, sou eu que vou botar a cara. Então vou com as minhas convicções até o final. Olha, muita gente reclamou dessa declaração do Felipe, dizendo que ele estava um pouco soberbo, e outros até mesmo elogiaram a declaração, porque aqui ele protegeu um jogador do elenco, que foi o Bruno Henrique, né, protegendo o seu ativo, né, o grupo e o individual. Eu não concordo com a convicção do Felipe,
Porque se chegar num jogo importante e decisivo, de repente a convicção dele vai mandar ele escalar o Bruno Henrique como atacante no lugar do Pedro. Isso é convicção do treinador. É o que ele sente ali, é o que o campo fala para ele e o que ele vê e entende nos treinamentos. Eu sou contra. Minha opinião é que o Pedro tem que ser titular. Pedro e mais 10. Não tem que inventar ninguém ali no lugar do Pedro. Nem Bruno Henrique, que não está vivendo uma boa fase, nem o Plata como falso 9, ninguém ali no lugar do Pedro. É Pedro e mais 10. Mas o Felipe tem as convicções dele. Agora, na hora que o bonde desandar, ele vai estar preparado para receber as críticas. Não, por que não começou com o Pedro? Por que o Pedro estava no banco? Por que você preferiu esse jogador e não o outro? Por que deixou aquele ali? Por que aquele outro tem mais minutagem? É exatamente isso que aconteceu na coletiva. Então o Felipe está preparado, mas ele vai morrer com as suas convicções. Ele não abre mão das suas ideias. Ele deixou bem claro aqui que nenhum jogador é titular. Que se ele tiver que começar um jogo com o Bruno Henrique no lugar do Pedro, o torcedor tem que entender e se der ruim, vai poder criticar. Uma noite perfeita. Ontem o Flamengo vencendo o Botafogo no tapetinho, mas nem tudo foi perfeito. A arbitragem atrapalhou o espetáculo, hein? E o áudio do VAR, que foi divulgado pela CBF na madrugada de ontem para hoje, só comprovou o escândalo ou algum tipo de esquema. Eu vou soltar aqui o áudio do VAR para vocês acompanharem. Checando o possível penal. C4 também aqui, Tatoshi. Você tem outra imagem, o jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele, Ok, tá bom? eu quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato, agora roda a Vê se tá câmera. dentro da área, vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. Dentro da Eu área. quero ver se esse contato Ah, Marçal, porra. como foi esse contato. Ah, caralho. E para, eu quero ver o Luiz, melhor quer ângulo pra atendimento? ver o contato pisando. Vou dar pra Qual a seguir. narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a o 8, contato talvez normal a de 8B. jogo, cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não Aí. foi nada faltoso pra mim. Velocidade normal, Analisa onde que a bola velocidade foi, se a bola era da posse dele ou se era posse da defesa já. Velocidade real. Só tá esperando TGM tranquilo? a conclusão pra levantar, levanta. Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão Isso. Um pisão isso que ele claro. narra. E ele joga a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse bola atacante. já Não foi tava impactado ele saindo na ou não, continuidade tá da olhando. jogada esse contato. E aí o árbitro de campo diz, ó, tudo checado. Pode seguir, tá? Tem um contato leve que não impacta na ação da sequência da jogada. E não tinha possibilidade de pegar a bola mais à frente. Era um contato insignificante de jogo. Quase que eles falaram que foi sem querer querendo. Tipo Chaves. Uma loucura, né, gente? Nós já vimos muitos árbitros dar faltas, cartão inclusive, num pisão, pênalti, na mesma jogada. Ou seja, qual o critério utilizado? Ninguém sabe. Vergonhoso, esse áudio aí viralizou e tá todo mundo detonando e com o pé atrás, né? Com medo de ter aí um esquema contra o Flamengo. Ainda bem que esse lance isolado aí, o pênalti, no primeiro tempo, não atrapalhou e não determinou o resultado da partida. Mas o Boto ficou bolado, alucinado com a arbitragem e soltou essa daqui. Quando estiver pronto aí, é só avisar. Tudo teu, tá? Se você puder. Não. Perguntar não. Tá. Pessoal, vir aqui falar de arbitragem não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar, enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível de o VAR chamar a expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir, porque alguém tem que falar sobre isto. Tá, pessoal? Obrigado. Quem também reclamou muito da arbitragem foi o técnico Felipe Luiz, que fez duras críticas sobre faltas não marcadas. Felipe disse:
O que me preocupou nos últimos jogos, e me preocupa mais o que quão difícil é dar uma falta para o Flamengo e o quão fácil é dar contra. São vários critérios de faltas iguais em campo que são tomadas de forma diferente. É isso que mais me tira do sério. Um toquezinho de leve na área é falta e no meio-campo uma porrada não é. Isso é o que mais me tira do sério. A sensação é que o Flamengo não precisa dessa falta. Eles conseguem, são bons e não estão apitando o que está falando a jogada. Isso é o que me dói. A única coisa que eu quero é, como o Botafogo colocou na nota, que a gente não fale de juiz, que passem neutros no jogo. Aí, gente, pelo visto só o Flamengo reclamou da arbitragem, tá? O Botafogo não fez nenhum tipo de reclamação, pelo menos eu estava acompanhando aí os bastidores, eles estão reclamando com o time, né? Com o técnico, com o texto, todo mundo, a reclamação interna que o Botafogo vive uma crise nessa temporada de 2025. É óbvio que teve a nota oficial do Botafogo, teve a presença do diretor de futebol lá na CBF, reclamando dos jogos passados contra a dupla Grenal, que o Botafogo se sentiu prejudicado, mas ontem, na minha opinião, quem foi prejudicado foi o Flamengo nesse pênalti não cometido, algumas faltas, amarelou todo mundo, né? E eu falei aqui, esse árbitro é muito rigoroso, dá muito cartão, foram 10 cartões amarelos no jogo, 5 para cada lado, 5 para o Botafogo, 5 para o Flamengo. A boa notícia é que nenhum jogador que estava pendurado recebeu cartão ontem, então todos os jogadores à disposição contra o Palmeiras. Agora, ó, domingo o bicho vai pegar, é decisão, amigo. Não tem final no Campeonato Brasileiro, não interessa, é a grande decisão aí, os dois melhores times da atualidade do futebol brasileiro aí, Flamengo e Palmeiras, vão duelar no Maraca domingo pelo Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. E tem que vencer. O Flamengo tem que vencer, senão vai ficar difícil. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você. Saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!